Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos, fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, hoje, dia 18 de abril, sexta-feira santa, eu tomei hoje a primeira leitura do livro do profeta Isaías para a nossa meditação, porque hoje eu quero trazer a nossa meditação para o mistério da cruz. Hoje nós estamos envolvidos nesses dias. Veja, Isaías 700 anos antes dos acontecimentos que aqui ocorreram, né? A paixão, morte e ressurreição de Cristo, Isaías tinha profetizado a visão do servo sofredor, daquele que não tinha aparência humana, daquele que tão desfigurado estava que já não parecia um homem. O profeta vai dizer, na realidade, ele resgatava em si o pecado de cada um de nós. Ele resgatava, o preço da nossa cura foi as feridas dele. Então, o preço do sangue de Jesus foi o motivo da nossa salvação. Meus irmãos, esse amor de Deus por cada um de nós é algo extraordinário. Então hoje, no dia da paixão do Senhor, hoje inclusive é o único dia no mundo que não se celebra a Santa Missa. Hoje às 15 horas, as igrejas celebrarão a paixão do Senhor.
a ação litúrgica da paixão do Senhor, em que é composta de 3 grandes momentos: liturgia da palavra, adoração da cruz e momento de comunhão. E é profundo hoje o que nós viveremos. A igreja que está em silêncio, a igreja que está na expectativa, e ela vem celebrar a morte do Senhor. Alguns possam dizer assim, mas Jesus está vivo. Sim, Jesus está vivo. Nós só dizemos que Jesus está ressuscitado, porque ele passou pela morte. Só ressuscita alguém que passou pela morte. E a morte de Cristo, ela é o preço da nossa salvação. Veja, Deus ele podia ter feito de qualquer outra maneira, irmãos. Ele podia, porque ele é Deus. Mas ele escolheu esse caminho. Ele escolheu o caminho da cruz. Por isso, no momento da adoração da cruz, a cruz ela em procissão, ela é colocada até o centro da igreja, até próximo ao presbitério, e ela é desvelada em 3 momentos diferentes. Em cada um dos momentos, o sacerdote ou aquele que está com a cruz à mão vai dizer: eis o lenho da cruz do qual pendeu a salvação do mundo. E nós vamos dizer: vinde e adoremos, vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz do qual pendeu a salvação do mundo. Então, 3 vezes vai dizendo: eis o lenho da cruz, a cruz é desvelada. Novamente a cruz é introduzida: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. A cruz é desvelada de novo, até que ela fica totalmente descoberta e nós ficamos de cara com o crucificado. E veja, o Padre Raniero Cantalamessa, ele vê nesse rito a cruz desvelada 3 vezes na Sexta-feira Santa, uma revelação do mistério progressivo, Uma revelação progressiva do mistério da cruz ao longo dos séculos. Olha que coisa maravilhosa. Então, o Padre Raniero Cantalamessa, que é um cardeal da igreja, capuchinho, em que toda Sexta-feira Santa ele faz a homilia, ele faz a reflexão, A reflexão para esse dia, porque ele é o pregador da Casa Pontifícia já há muitos anos. Então, ele, numa das suas reflexões, que virou um livro, ele coloca isso. A cruz desvelada 3 vezes, esta é a revelação progressiva do mistério da cruz no decorrer dos séculos. Cada um dos 3 descobrimentos representa uma época ou uma fase da história da salvação. O primeiro desvelamento, Padre Raniero Cantalamessa, ele diz que é a cruz prefigurada no Antigo Testamento. E nada melhor do que o texto que nós acabamos de ler, de Isaías, que 700 anos antes de Cristo, ele profetiza a paixão do Senhor. Não tem como não olhar para esse texto de Isaías 52 e 53 e nós não olharmos ali a figura de Jesus. Então, primeiro desvelamento dessa cruz, a cruz prefigurada no Antigo Testamento. E nós podemos aqui remeter à árvore do conhecimento do bem e do mal no paraíso. Nós podemos ver também o povo do dilúvio. Nós podemos ver as águas do Mar Vermelho e as águas de Mara. Tudo isso é prefiguração. Veja, a árvore fabricada pela arca, a madeira fabricada pela arca é um símbolo da cruz. O lenho, de uma vara que Moisés feriu a rocha e que saiu água é uma prefiguração da cruz. E esse lenho tornou-se doce. O lenho da cruz se tornou doce. Então, tudo isso é prefiguração no Antigo Testamento. O segundo desvelamento da cruz representa a cruz concretizada na vida. A cruz da história. A minha cruz. A sua cruz. Então, esse segundo desvelamento da cruz representa para cada um de nós a cruz do dia a dia.
né? O nível mais baixo de Jesus, a sua kênose, o seu rebaixamento, ele que desce, né? Cícero dizia que até o seu nome era mantido longe dos ouvidos de um cidadão romano crucificado. Esse nome jamais estava na boca de um romano. No tempo dos apóstolos, essa palavra não se podia ouvir sem que um calafrio e um pavor tomasse conta daquele que estava ouvindo essa palavra. Tamanha era a tortura de morrer numa cruz. E veja, então a cruz concreta, a cruz da história, né? A cruz concretizada na vida de Cristo. E o terceiro desvelamento representa a cruz celebrada no tempo da igreja, ou seja, a cruz da fé. A cruz da fé. Ela é o lugar onde se cumpriu o mistério da piedade, onde o novo Adão disse sim a Deus por todos e para sempre, onde o verdadeiro Moisés dividiu com o lenho o novo Mar Vermelho e com a sua obediência transformou as águas amargas da rebelião em água doce da graça e do batismo. Meus irmãos, que reflexão! Veja, isso aqui é Raniero Cantalamessa, não é o Alain, né? Eu não teria capacidade disso. Olha que coisa extraordinária. Eu vou ler de novo porque isso aqui é muito profundo. O terceiro desvelamento da cruz, então, é a cruz da fé, é a cruz da igreja, é a cruz no tempo da igreja. É aí onde o mistério da piedade, é aí onde o novo Adão toma lugar, é aí onde o verdadeiro Moisés, o novo Moisés, divide com o lenho da cruz o novo Mar Vermelho e com a obediência de Jesus, ele transformou as águas amargas da rebelião em água doce da graça e do batismo, onde Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição por nós. A cruz é poder de Deus e sabedoria de Deus, como diz 1 Coríntios capítulo 1, 24. É a nova árvore da vida, plantado no meio da praça da cidade. Apocalipse 22, 2. Que coisa! É isso que nós vamos viver hoje, irmãos. É isso que nós vamos viver hoje na ação litúrgica da paixão do Senhor. Experimentar o que é estar debaixo da graça de Cristo. O que é ter sido resgatado do poder das trevas, como nos ensina São Paulo. Na cruz o Senhor venceu definitivamente o mal, sem destruir a liberdade. Veja, na cruz o Senhor destruiu verdadeiramente e definitivamente o mal, sem destruir a nossa liberdade. Venceu o mal com o bem, o ódio com o amor, a rebelião com a obediência, a violência com a mansidão e a mentira com a verdade. Tá aqui, irmãos. Isso aqui é receita para cada um de nós. Se nós quisermos vencer, nós precisamos copiar o Senhor. Vencer o mal com o quê? Com o bem. Vencer o ódio com o amor. A rebelião com a obediência. A violência com a mansidão. E a mentira, o erro, com a verdade. Hoje, então, vamos pedir ao Senhor, nesse dia de recolhimento, nesse dia de entrega, nesse dia de introspecção, de reflexão, nesse grande mistério de amor, né? O Martim Valverde vai cantar: olhe para a cruz, lá está a grande prova de amor, né? Olhe para a cruz, lá está a prova do amor de Deus por cada um de nós. Ninguém te ama como Ele, ninguém me ama como Ele. Ali está a prova do amor de Deus por cada um de nós. A cruz é fotografia do pecado, vai nos ensinar a Santa Teologia, porque é o retrato daquilo que nós precisaríamos pagar, mas que Ele pagou por cada um de nós. Então hoje, gratidão do nosso coração, mas toda essa reflexão, ela nos leva a uma coisa principal, a entrarmos dentro de nós
e aproveitarmos hoje a paixão do Senhor para chorarmos profundamente os nossos pecados. Aqui está o sentido de tudo. Nós reconhecermos a nossa miséria, o quanto nós precisamos dessa salvação do Senhor, o quanto nós precisamos da cruz, a cruz de Cristo, que é salvação, que traz o amargo da rebelião, a doçura da obediência, e pedir que Jesus, então, com o poder da sua cruz, ele nos erga também, para como ele ressuscitou, nós também ressuscitemos para a vida nova. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Viva o madeiro da cruz, viva Jesus crucificado. Deus abençoe a cada um de nós.